Shalom, amigos, shalom, amados irmãos. Nós vamos falar agora sobre o capítulo 2 do profeta Ageu. Começaremos agora com a parte 1, que vai do versículo 1 ao versículo 9. Comecemos. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Então aqui no segundo ano do rei Dario, trata-se do ano 520 a.C. Era o segundo ano do rei Dario I, conhecido também por Estáspes. Ele subiu no ano 521 ao trono da Pérsia. No sétimo mês, aqui no versículo 1, refere-se ao mês Tisri do calendário judaico. No primeiro dia deste mês começa o ano civil. E ao 21º do mês, ou seja, no dia 21 do mês Tisri, ou seja, no término da festa de tabernáculos, instituído por Deus. Veio a palavra, veio no hebraico o Hayá, refere-se a profetismo, o método de profecia que Deus usou para falar com o profeta Ageu. E aqui, por fim, Deus fala com o profeta, que veio a palavra de Adonai por intermédio do profeta Ageu. Então note que Deus utilizou o fim da festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, que era no 21º dia do mês de Tisri, ou seja, onde todo o povo judeu estava reunido, e provavelmente na região ali onde seria finalizado o templo. Então aqui Adonai usou este momento onde estava reunido o povo, era uma festa de alegria, uma festa de adoração, uma festa de comunhão entre o povo e Deus. Então Deus utilizou ali o profeta Ageu para falar com o povo. Inclusive a festa aqui de Sukkot, ela vai ser festejada também no reino milenar, ou seja, após a 70ª semana, onde Deus vai separar ímpios e crentes, onde os crentes entrarão no reino milenar, e este reino milenar é o que será o cumprimento profético das alianças que Deus fez com o povo judeu, com Israel. Então ali as nações gentílicas subirão até Jerusalém para comemorar a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Então uma passagem que cita sobre essa festa é em Zacarias 14,16. Diz: todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Adonai o Senhor dos Exércitos, Jeová Tsabaoth, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então aqui mostra que os gentios participarão da adoração com os judeus crentes, os gentios crentes com os judeus crentes. Então, e ali se fará a festa dos tabernáculos, agora judeus e gentios adorando o único Deus criador dos céus e da terra, Jeová Tsabaoth, Elohim. Então observe que a festa dos tabernáculos ela começava no 15º dia e ia até o 21º dia. Eram 7 dias de comemoração, de adoração, de comunhão, onde o povo se unia alegremente para comemorar a libertação, aquilo que Deus fez com os judeus para libertar o povo do Egito até a conquista da Canaã. Essa festa, os judeus faziam cabanas
E essas cabanas eles faziam ali nas regiões de Jerusalém e todos festejavam e não poderia haver trabalho, não havia serviço. Era exatamente para comunhão e adoração. Versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo. Fala no hebraico é amar, que é confirmar que Deus agiu através da palavra dele. Ou seja, que Deus está confirmando através do profeta Ageu a palavra. E agora esta palavra ela está sendo direcionada primeiramente aos líderes e depois ao povo. Então note que primeiro o profeta Ageu direciona para Zorobabel, depois ele direciona para Josué e depois para demais do povo. Então agora ele está direcionando os líderes de como devem proceder para edificar o templo. Então, repetindo, primeiro Deus usa o profeta Ageu para os líderes e segundo para o povo. Versículo 3. Quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? Aqui no versículo 3, Adonai está usando um método de perguntas. Então, provavelmente, aqui, quando ele fez a primeira pergunta, o profeta Ageu, que há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória? Aí, provavelmente, as pessoas septuagenárias, as pessoas que tinham mais de 70 anos ou 70 anos, que realmente presenciou o templo de Salomão e agora estava presenciando a construção do templo de Zorobabel, eles estavam ali extremamente chateados, tristes, porque a glória, todo aquele templo majestoso de Salomão foi destruído. E agora era um cenário mais simples, mais humilde. E principalmente agora que o povo estava numa escassez muito grande, havia dificuldades, a colheita não foi boa, as pessoas não tinham tantas condições de sobrevivência, a comida era escassa, a bebida era escassa, os negócios não estavam prosperando. Então aqui, quando eles se depararam com o centro de adoração, com aquilo que os judeus mais se agradavam, eles se entristeceram. Então, quando o profeta Ageu ele começa a fazer essas perguntas, ele está usando um método para tentar animar as pessoas. Então, quando ele disse: quem viu esta casa na sua primeira glória? Provavelmente os septuagenários levantaram suas mãos e começaram a acenar. Nós. Então ali naquele momento de reunião, onde todo o povo estava reunido para terminar o Sukkot, então este cenário, quando o profeta começou a falar do templo, muitos começaram a ficar entristecidos. Então esses septuagenários, eles começaram a acenar: aqui, estamos aqui. Então e agora? E como vedes agora? O profeta pergunta: não é ela coisa de nada aos vossos olhos? Então o que o profeta está fazendo? Ele está tentando exatamente mostrar para eles que na concepção deles o profeta está exatamente falando qual era o sentimento que eles tinham. Eles enxergavam aquele templo como se não valesse nada. Pequeno, simples. Então ele começa a fazer essas perguntas. Para quê? Para que aqui no versículo 4, ora pois, ser forte, Zorobabel, diz Adonai. Ele começou pelo governador de Judá. E depois ele vai para Josué. Ser forte, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz Adonai. E trabalhai, porque eu estou convosco, diz Jeová Tsabaoth. Então agora aqui, observe que está usando Jeová Tsabaoth. Ele está usando esse nome para exatamente mostrar: eu estou com vocês, eu vou livrar vocês, eu vou fazer essa nação prosperar, eu vou fazer essa nação como nenhuma outra nação do mundo.
eu estou convosco, apenas trabalhem. Então aqui no versículo 3, ele tenta mostrar para as pessoas septuagenárias, para as pessoas que presenciaram o cenário de Salomão e agora o cenário presente, para que eles não levem desânimo para as pessoas, para que eles não sejam pedra de tropeço para aqueles que estão alegres com aquilo que estão vendo, porque havia duas gerações, havia um choque de gerações. A primeira geração estava extremamente chateada, enquanto a geração, os descendentes daqueles que foram escravos, cativos e mortos no cativeiro babilônico, estavam alegres porque eles nunca tinham presenciado o templo e agora estavam presenciando o templo. Então Adonai está dizendo o seguinte: não sejam pedra de tropeço para a nação. Não se preocupem com o que vocês estão vendo, porque eu estou convosco. Por isso que aqui no versículo 3, Ageu está usando um método de pergunta. Justamente ele está tentando encorajar os desanimados. Havia um sentimento de desânimo muito grande entre o povo. Então ele tenta exatamente destacar os desanimados, para que os desanimados não ajam como um câncer, para que exatamente não aconteça o que estava acontecendo, a construção do templo parar. Parar por causa de desânimo, parar por causa de fé, parar por causa de recursos. O que Deus está querendo não é a matéria. O que Deus está chamando, o que Adonai está chamando aqui é relacionamento. O relacionamento não se dá pelas construções, pela madeira, pelos palácios, pelo ouro, mas é através da comunhão com cada judeu, com cada pessoa. Primeiro veio a comunhão com Adonai foi estabelecida e assim estava sendo construído o templo. Então o templo não estabelecia a comunhão, mas a comunhão que construía o templo. Então vamos ver como essas pessoas, os mais velhos, os anciões, vamos ver aqui em Esdras como estava as pessoas que tinham presenciado o templo de Salomão. Vamos para Esdras, capítulo 3, versículo de 8 a 13. No segundo ano da sua vinda à casa de Adonai em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, do templo, do segundo templo, o templo de Zorobabel, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para a superintenderem. Então se apresentaram a Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Adonai, bem como os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados com trompetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando Adonai por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças de famílias, já idosos que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então aqui mostra duas gerações. Havia um conflito de gerações, enquanto a primeira geração chorava por tamanha decepção
a outra geração se alegrava com tamanha alegria. Então o profeta Ageu, ele focou exatamente os que estavam entristecidos, os que estavam chorando, os que estavam decepcionados, para que eles não fizessem com que o templo deixasse de ser construído, o centro de adoração de Israel. Versículo 4 enfatiza exatamente isto. O que o profeta, o que Adonai queria que o povo fizesse. Queria que o povo trabalhasse e que eles fossem fortes, persistentes. A palavra ser forte no hebraico é hazak, que significa resistir, persistir, fortalecer. Tanto que originalmente o nome de Ezequiel vem deste significado, ser forte, do profeta Ezequiel. Ser forte, diz Adonai, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz Jeová Tsabaoth. O Jeová Tsabaoth, o Deus de extrema necessidade, o Deus que, quando ali está praticamente tudo acabado, tudo sem resposta, é o Deus que sai para socorrer o seu povo. Observe bem, o povo estava reunido, uma comemoração de alegria, e aproveitar esse momento justamente para celebrar a edificação do templo e para que pudessem trabalhar arduamente. E exatamente ocorreu no último dia da festa dos tabernáculos. Nós vamos aqui ver onde foi instituído a festa dos tabernáculos. Nós vamos agora para Levíticos capítulo 23, versículo 39 a 44. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhidos os produtos da terra, celebrarei a festa de Adonai por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante Adonai vosso Elohim. Celebrareis esta festa ao Adonai por 7 dias cada ano, e é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Então aqui mostra que eram 7 dias de adoração, e essa festa ela é eterna. Então o povo dormia em cabanas feitas de ramos de palmeiras, e todos passavam 7 dias em celebração. Ainda muitos judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos comemoram isto ainda hoje, mesmo não estando em Israel. Alguns fazem essa festa do Sukkot na sua própria casa. Eles montam a cabana com a família e ali comemoram, adoram a Deus, buscando um momento de intimidade com Adonai. E essa festa, como eu disse, será celebrada com judeus crentes e gentios crentes no reino milenar. Vamos agora para o versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então aqui ele está dizendo que Adonai está com o povo. Ele está complementando aqui o versículo 4. Ser forte, diz Adonai, versículo 4. Ser forte, diz Adonai, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz Jeová Tsabaoth, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Observe que agora Deus está encorajando
O foco de Deus aqui não é disciplinar. O foco aqui de Adonai é levar o povo ao encorajamento, a eles exercerem a fé, a eles gerarem ações que possam agradar. Deus está querendo o serviço do seu povo. Deus está querendo ações do povo. Adonai não quer um povo desanimado, um povo ocioso, um povo centrado na sua vida secular, no seu trabalho, nas suas rotinas diárias. Deus quer agora um povo que exerça o trabalho de adoração, exerça serviço, exerça a construção do templo. Então ele diz: ser forte, ser forte, povo, ser forte, líderes, porque eu estou com vocês. Eu estou com vocês por causa da aliança que eu fiz convosco quando vocês saírem do Egito. Então nós vamos agora ver que aliança que é essa. Nós vamos agora para Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vou também ler aqui o versículo 6. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui Adonai está fazendo uma aliança com o povo. E aqui em Ageu, versículo 5, Deus está falando sobre a lei mosaica, sobre as 613 leis, as leis que foram dadas a Moisés e ao povo. Nós vamos também agora para Êxodo, capítulo 29, 45 e 46. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou Adonai, seu Elohim, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou Adonai, seu Elohim. Então, observe que Adonai está usando o mesmo método que ele usou quando o povo saiu do Egito. Ele está encorajando, ele está mostrando: eu estou convosco, tendes fé, trabalhem, sejam firmes. E aqui ele está usando o mesmo método que ele usou na saída do povo do Egito. E agora ele está repetindo o mesmo gesto, agora para os remanescentes que saíram da Babilônia, para os remanescentes septuagenários que estavam entristecidos. Ele está dizendo: eu estou convosco, trabalhem, não temais, eu estou com vocês. Farei de vocês uma nação peculiar, um povo próspero dentre as nações. Vamos também agora para Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Novamente, Deus, Adonai, falando sobre a continuidade da presença dele com os judeus e com Israel. Vamos agora para o versículo 6. Pois assim diz Jeová Sabaoth: ainda uma vez, dentre em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Observe que aqui Adonai está dizendo que haverá um abalo cósmico em toda a terra. E esse abalo ocorrerá no céu e na terra, no mar e na terra seca. Ou seja, haverá um abalo mundial. Observe que toda vez que ocorreu isso na história, havia uma mudança de cenário na história de Israel. Isso ocorreu também na época que Adonai deu a Torá para Moisés. Houve um abalo ali muito grande na natureza, nas montanhas, no Monte Sinai. E agora aqui Adonai está falando que
haverá um abalo no futuro. Quando Mashiach entregou o Espírito dele, houve um abalo à natureza. Então toda vez que há um abalo em grandes proporções através da natureza, há uma mudança de cenário. Há uma mudança no projeto. E aqui está apontando para Apocalipse capítulo 16, versículo 17 a 21. Apocalipse é o livro que fica na Brit Hadashah, que trata de eventos futuros do profeta e apóstolo João. Então nós vamos agora para Apocalipse 16, versículo 17 a 21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente, pessoas sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Elohim da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então, aqui a saraivada, dita aqui em Apocalipse, tem cerca de 40 quilos. Note que aqui Deus está exatamente destruindo a Babilônia, para que o reino seja implantado, o reino milenar. Que Deus de Israel está tratando com os ímpios. Então aqui ele está tratando com terremotos, com relâmpagos, com saraivada, com chuva, com pedras, ou seja, para exatamente matar os ímpios, os inimigos dos crentes, tanto judeus quanto gentios crentes, no Mashiach, Yeshua HaMashiach. Então observe bem que o profeta Ageu, em 520, estava falando o que o profeta, o apóstolo João, falou no ano 90 depois de Cristo. Ou seja, um profeta complementa o outro. Também em Hebreus capítulo 12, versículo 26 a 28, fala sobre este evento. Hebreus 12, 26 a 28. O Rav Sheu, o apóstolo Paulo, diz na Brit Hadashah: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o sol. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Adonai de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Adonai é fogo consumidor. Então, observe aqui que o Rav Sheu, o apóstolo Paulo, ele está explicando o que o profeta Ageu falou. Aqui o Rav Sheu está dizendo que estes eventos da natureza será usado para remover as coisas que podem ser abaladas e fincar as coisas que não são abaladas. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: os ímpios e todo o pecado e toda a estrutura do homem ímpio será destruído com os eventos da natureza. E o reino milenar e os crentes que não podem ser abalados com essas pragas ou com os eventos da natureza,
porque foram salvos através do Mashiach, serão fincados, estabelecidos para sempre, inabaláveis, para que todos os crentes possam servir a Deus Adonai de modo agradável, como reverência, em santo temor. Porque aqui no versículo 29 ainda ele diz que Adonai é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor para destruir o pecado e os ímpios e todo o império babilônico que começou durante o período do cativeiro babilônico e vai aqui até o fim da 70ª semana de Daniel. Versículo 7. Farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz Jeová Tsabaoth. Então aqui observe que neste abalo que haverá entre todas as nações, terremoto na terra, haverá seca, haverá eventos cósmicos no céu. Após este momento, os gentios participarão da construção do quarto templo. Então os gentios crentes trarão agora o ouro, a prata e as riquezas das nações e levarão para Jerusalém para construir o quarto templo. Então observe que agora os gentios que antes eram pagãos, agora se converteram ao Deus de Israel, ao Deus dos judeus. Agora eles estão avaliando espiritualmente os acontecimentos. E agora eles trazem a riqueza das nações, o ouro, a prata, o dinheiro, para estabelecer o quarto templo em Israel. Observe que eu estou falando quarto templo, não o terceiro templo. O terceiro templo já está sendo construído, todo o projeto, a edificação, os levitas, todo o sistema já está praticamente pronto agora em Israel. Só falta levantar e edificar este terceiro templo, onde está o Domo da Rocha hoje. E é justamente um palco onde vai travar as piores guerras do mundo. As piores guerras do mundo. O templo, ele é um sinal de estabilidade ou de guerra no mundo. E as guerras agora virão por causa deste templo. Note que eu não estou falando sobre o terceiro templo. Este terceiro templo, o profeta Daniel diz que um templo será profanado, e onde se assentará um falso Messias, e ele exigirá a adoração de todos os povos. Este terceiro templo é o que será profanado, onde haverá uma única religião, onde haverá um único sistema econômico, político, e Satanás guiará os líderes para fazer uma adoração a si. Então eu não estou falando do terceiro templo, o templo que será profanado, conforme o profeta Daniel disse. Eu estou falando agora do quarto templo. É o templo que o próprio Yeshua HaMashiach construirá, e os gentios trarão as suas riquezas das nações para ajudar a construir este templo em Jerusalém. Vamos agora para Zacarias capítulo 6, versículo 12 a versículo 15, que trata exatamente desse ajuntamento que os gentios crentes farão para trazer as riquezas das nações para construir o quarto templo. Então, vamos lá. E diz-lhe, assim diz Jeová Tsabaoth, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo de Adonai. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Gedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial do templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo de Adonai. Quem que estão longe? Os gentios, os que estão das outras nações, aqueles que se converteram ao Mashiach, ao Messias de Israel. E eles aqui dizem no versículo 15, ajudarão no edificar o templo de Adonai, e sabereis que eu sou Adonai Tsabaoth, que me enviou a vós outros.
Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz de Adonai, vosso Elohim. Então aqui mostra exatamente o que no versículo 7 do profeta Ageu diz. Então observe, Ageu e Zacarias, o ministério de ambos foi no mesmo período. Então enquanto Ageu profetizava primeiro, Zacarias confirmava o que o profeta disse e ainda dava mais detalhes. Seria mais ou menos como Elias e Eliseu. Agora esse par atua junto, expondo o plano de Deus sobre a casa de Judá, sobre Israel, sobre os judeus. Então Ageu era mais velho, profetizava, Zacarias vinha e confirmava e ampliava. Vamos também aqui destacar um item muito importante. O Talmud, que é um livro rabínico judaico, fala que este segundo templo ele não tinha 5 glórias. Quais são essas 5 glórias que não havia no segundo templo? Era a arca, o fogo santo, a Shekinah, o espírito de profecia, Urim e o Tumim. Ou seja, o segundo templo ele foi construído de forma tão simples, que exatamente esses 5 itens não estavam no templo. Mas um importante item que aqui no versículo 9, eu vou pular aqui no versículo 9, que diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz Jeová de Sabaote, e neste lugar darei a paz, diz Adonai, diz Jeová de Sabaote. Então observe que o Shekinah não desceu sobre o segundo templo, mas veio neste segundo templo algo muito mais poderoso que o Shekinah. Nós vamos agora para Lucas, na Brit Hadashah, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aqui mostra que o Messias andou por este templo, o Messias esteve neste templo. Então aqui mostra que o Messias era luz para a revelação aos gentios, aos góis, que no hebraico é falado, e para a glória do povo de Israel, para os Yehudim, que são os judeus. Então aqui a glória, a Shekinah, ela foi manifestada agora através do Mashiach, do Messias, Yeshua. Então, o segundo templo, a glória dele foi muito maior do que a de Salomão, porque no segundo templo teve a presença do Mashiach que esteve no templo. Nós vamos agora para João, na Brit Hadashah, João capítulo 1, versículo 14, na Brit Hadashah, que diz: E o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Então aqui, o que é o Logos? O Logos é alguém que já existia, alguém pré-existente, que não foi criado por ninguém, que é eterno. O Logos dá a ideia de eternidade, sem começo e sem fim. Então o Logos aqui, quem é? O Mashiach. Então aqui está dizendo que o Mashiach habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e a sua glória foi vista como a glória do unigênito do Pai. E aqui mostra exatamente que a glória foi até o segundo templo. Não agora na forma do Shekinah, mas agora o Mashiach como homem e como Deus. Como um ser divino, que mesmo sendo homem, não deixou de ser divino. E vamos agora com Rav Shaul falando sobre isso em Colossenses, na Brit Hadashah, capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui mostra exatamente o que eu acabei de dizer. Mesmo ele sendo homem,
ele nunca deixou de ter toda a plenitude da divindade de Deus. Era um homem-Deus. O que falei sobre a Shekinah, que a Shekinah não esteve aqui, não só o Talmud fala que a Shekinah não estava presente no segundo templo, quanto o profeta Ezequiel também fala sobre isso. Ezequiel capítulo 10, versículo 18 e 19. Então saiu a Shekinah de Adonai da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa de Adonai, e a glória de Adonai e a Shekinah de Adonai de Israel estava no alto sobre eles. Então aqui mostra exatamente a saída do Shekinah de Jerusalém, de Israel, de Jerusalém. Então aqui o Shekinah que saiu do templo agora teve o seu lugar ocupado pelo próprio Mashiach, o que reinará o trono davídico. Em Isaías capítulo 60, de 1 a 22, eu não vou ler todo este capítulo, mas trata da glória de Israel no reino milenar. Ou seja, aqui a presença de Deus está continuamente sobre ele, sobre o povo e sobre Israel. Então o versículo 1 que diz: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória de Adonai nasce sobre ti. Então aqui mostra a glória de Jerusalém e Israel no reino milenar. Vou ler também o versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente Adonai, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê todos esses que ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as suas filhas trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Multidão de camelos te cobrirão, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, publicarão os louvores de Adonai. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome de Adonai teu Elohim, o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, os teus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazida a riqueza das nações e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o rei que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. Agora do Líbano virá a ti o cipreste, o almeiro, o bucho conjuntamente para adornar o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Então aqui mostra a glória que será Jerusalém. As nações virão para adorar o Mashiach, Yeshua. As nações virão se prostrar, irão se purificar. As nações irão levar riquezas, prata, ouro, incenso para adoração. E agora Jerusalém está numa glória. As nações batem palma e festejam e vão até Jerusalém para festejar o Sukkot.
Agora sim podemos dizer que é uma terra santa, uma terra de paz. Versículo 8 diz aqui, no capítulo 2 do profeta Ageu: minha a prata, meu é o ouro, diz Jeová Tsabaoth. Ou seja, Deus encorajando o povo. Não fiquem tristes, não fiquem desanimados, porque este templo vai trazer aquele que vai reinar sobre o mundo, de Jerusalém para o mundo. Versículo 9: agora desta última casa será maior do que a primeira, diz Jeová Tsabaoth, e neste lugar daria a paz, diz Jeová Tsabaoth. Então, Yeshua, na Brit Hadashah, profetizou a destruição do segundo templo, que era o templo de Zorobabel. O segundo templo aqui citado pelo profeta Ageu, ele foi finalizado no ano 515 a.C. Depois Herodes o Grande fez uma reforma gigantesca para poder cativar os judeus e ele conseguir se manter no trono. No ano 19 a.C., Yeshua HaMashiach profetizou que o templo seria destruído, e ele cita isso na Brit Hadashah, e no ano 64 depois de Cristo, o segundo templo, toda a ampliação que Herodes o Grande fez, foi terminado, onde se tornou um complexo gigantesco deste segundo templo, ou seja, aqui já mostrou a glória que foi feita sobre Jerusalém, mas não o clímax da glória. O clímax da glória do templo em Israel ocorrerá no quarto templo durante o reino milenar. Não é este reino, não é este templo que está sendo construído agora. Então, no ano 70, a profecia de Yeshua HaMashiach foi cumprida com a destruição do segundo templo pelo Império Romano, e onde os judeus foram dispersos mais uma vez para as nações, o que chamamos de diáspora dos judeus. E agora, os judeus, agora crentes no Senhor Jesus, foram espalhados para as nações, para levar o Evangelho, para levar salvação aos gentios. Primeiro aos judeus e depois aos gentios. Então aqui, no versículo 9, esta glória, ela apontava de fato para a grande construção de grandes magnitudes que Herodes fez com esse segundo templo. Depois, com a visita do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, também com a nossa visita de Yeshua HaMashiach para ser o sacrifício, o cordeiro de Adonai. Mas aqui também aponta o clímax, onde haverá paz. Paz total será durante o reino milenar, onde Yeshua HaMashiach estabelecerá o seu reino para sempre sobre Jerusalém. Antes de terminar, vamos só ler na Brit Hadashah, no livro de Mateus, a profecia no capítulo 24, versículo 1 e 2, onde o Mashiach profetizou a destruição deste segundo templo. Tendo Yeshua saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus talmidim, seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo, ou seja, as construções que Herodes estava fazendo no segundo templo, o templo que foi edificado na época do profeta Ageu e Zacarias. Ele, Yeshua, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aqui depois
depois desse versículo, Yeshua HaMashiach detalha os eventos que acontecerá, justamente tratando do que o profeta Ageu falou sobre abalar os céus, a terra, sobre perseguições e, por fim, o estabelecimento do reino milenar. Então, por isso, que é importante entendermos que o versículo 9 apontava para o templo ampliado por Herodes, mas o clímax, o cumprimento total, será durante o reinado messiânico de Yeshua HaMashiach, onde de fato haverá paz, onde haverá apenas crentes no Senhor Yeshua HaMashiach. Então terminamos aqui esta primeira parte do capítulo 2 do profeta Ageu. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.